Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o nosso programa, neste início da semana, Deus nos permitiu voltar, agradecemos a Ele e pretendemos que Ele nos abençoe e que nós possamos continuar por muitos e muitos tempo, durante todas as semanas, de 2 às 4, aqui pela Rádio Missões. Muito obrigada, viu, meu Deus, obrigada. Eu dou boa tarde a todos os meus queridos ouvintes, Peço a Deus que nos abençoe, viva, e que a vida de vocês, todos os meus ouvintes, seja como Deus planejou. Que o dia de vocês seja como Ele quiser. Que em suas vidas seja feita a vossa vontade, a vontade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Oh Deus, muito obrigado por esta palavra. Passar para meus amigos que estão, alguns deles neste momento, talvez esteja feliz, agradecendo a Deus por ouvir essa palavra e confortar seus corações. Amém? Porque agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na tua vida e em tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa que o Senhor falou comigo e sei que vai falar com você também. E se você está aqui no 3º dia, buscando a transformação para a tua vida e para a tua casa, não deixe nada lhe desanimar, não deixe nada lhe tirar da oração. Você sabe que o inimigo, ele tenta sempre nos distrair. Ele lança coisas no nosso caminho para roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, tirar o nosso sono. Ele tenta desviar você do caminho da oração. É a guerra que nós enfrentamos, a guerra de permanecermos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Antes de começar a ministrar a palavra, Deus tem feito coisas maravilhosas e eu quero glorificar o Senhor por isso. A Eneida mandou o seguinte testemunho: a paz, profeta. Eu quero testemunhar que a Sara, que estava internada, entubada, e segundo os médicos não havia mais o que fazer por causa de uma dengue hemorrágica que tomou todo o corpo. Orei com o Senhor, como sempre faço, mas dessa vez em intenção à cura dela. E hoje, para a glória do Deus vivo, ela está curada, recebeu alta depois de meses. Ao Senhor, minha enorme gratidão por ensinar a palavra. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, sua família e toda a equipe. Olha só, estava internada, entubada com dengue hemorrágica e Jesus Cristo operou. E você acha ainda
que não precisa de um intercessor na tua casa? Havia um intercessor pela Sara, e a Sara saiu dessa situação impossível, desse quadro impossível. Agora imagina você, posicionado como um intercessor poderoso em favor da tua casa, da tua família. Não para de orar, meu irmão. Não para de orar, minha irmã. Não deixa nada tirar você da oração. Porque não se trata só de você, se trata da tua família. Se trata do teu propósito, se trata de quantos Deus vai te usar para abençoar. Então tem muito mais por trás. Não é só você estar aqui na oração. É a tua vida. É o teu futuro. É tudo que está ligado a você. Então não para. Não para. Escreve aí nos comentários. Não vou parar. Amém? Você não vai parar. Em 2 Samuel capítulo 23, verso 11, o nome Samá, filho de Agé, é citado uma única vez na Bíblia. E está escrito assim: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sama, como está escrito aqui na palavra de Deus, ele era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que ele havia trabalhado numa terra, um campo de lentilhas. Não tinha a tecnologia que tem hoje, era tudo de forma manual. Ele arou aquela terra, plantou naquela terra, e os inimigos de Israel vieram contra ele, os filisteus. E todos da aldeia fugiram. E a Bíblia diz que ele ficou só, lutando naquele campo de lentilhas. E a Bíblia diz que ele lutou sozinho contra os filisteus que estavam atacando ali. E Deus, através dele, da sua coragem, da sua fé, da sua ousadia, Deus deu vitória a ele. A Bíblia diz que Deus interviu, porque um homem contra um regimento, contra um batalhão, não tem como prevalecer. Mas esse homem chamado Sama prevaleceu, porque o Senhor estava com ele. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que ele não fugiu dos filisteus. Ele poderia ter fugido, ter deixado o campo de lentilhas para trás, porque custou para ele, talvez vários meses, para plantar, para cuidar daquela terra. Era o futuro da sua família, era o futuro da sua casa. Mas ele, mesmo tendo a oportunidade de fugir, ele decidiu lutar naquele campo de lentilhas. E aí Deus ministrou essa palavra no meu coração, que muitas vezes Deus nos deu um campo de lentilhas, que é a nossa família, que é a nossa empresa, os nossos projetos e sonhos, e nós não lutamos como Sama. Nós não empunhamos a nossa espada e cremos no livramento do Senhor. Muitos têm corrido, têm fugido de medo, muitos têm desanimado diante, da oposição que há, e têm entregue para o inimigo a sua família, têm entregue o seu destino para o diabo, porque os filisteus representavam a ação maligna. Toda vez que você estiver cuidando de algo que Deus te deu, toda vez que você trabalhar em algo que Deus te deu, o inimigo vai se levantar. E o objetivo dele vai ser tirar você daquilo que Deus te deu. Vai fazer você correr daquilo que Deus te deu, ir embora, desistir daquilo que Deus te deu. Deus te dá a oportunidade, Deus te coloca num lugar de bênção e o inimigo se levanta contra você com o objetivo de fazer com que você morra de medo diante dele e desista.
Quando eu li essa palavra, e a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento, Deus estava com Sama aqui nessa batalha. Da mesma maneira que está conosco na batalha, Deus está conosco, não estamos sozinhos. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. É por isso que eu tenho que descansar a minha mente e confiar no Senhor, sabendo que Ele vai me dar vitória, Ele vai me fortalecer em meio à guerra. Eu posso estar rodeado, eu posso estar enfrentando muitos inimigos, eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar sendo difamado, mas eu vou permanecer firme, lutando no meu campo de lentilhas. Não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista do que Deus deu a você, do que Deus colocou na sua vida. Eu estava respondendo a pergunta para uma mulher hoje. Ela disse: meu marido é pastor e ele quer se separar. Nós vemos que há muitas pessoas, independente de serem da igreja ou não, que estão enfrentando lutas. Nós somos pessoas, seres humanos, temos nossas limitações, todos nós chegamos a um limite. Mas se eu me fortalecer no Senhor e acreditar que o Senhor me dará livramento e empunhar a minha espada da fé, minha espada do Espírito, eu terei vitória sobre os meus inimigos, sobre as adversidades dessa vida. O que eu não posso é desistir, eu não posso é retroceder. E eu sei que existem desafios na nossa caminhada, eu sei que enfrentamos o inimigo, eu sei que há dias de dúvidas, há dias onde o diabo usa pessoas para lançarem palavras contra a gente, para nos desanimar, para nos deprimir. No entanto, devemos permanecer firmes em Deus como Sama, lutando pelo nosso campo de lentilhas. Não podemos nos dar por vencidos, não podemos retroceder, não podemos desistir. Devemos ficar firmes, crendo: Deus me deu esse lugar e daqui eu irei avançar, eu não vou retroceder, eu não vou entregar o que eu trabalhei tanto nas mãos do diabo, eu vou lutar por isso. O inimigo lança pressões e parece que essas pressões vêm em ondas, sabe? Porque há tempos que você enfrenta o inimigo e depois vem ondas mais fortes e depois mais fortes, e quando você pensa que agora acalmou, vem outra coisa, sabe, para combater a você. Mas, mesmo que você esteja sozinho, o Senhor está com você. Por isso que a Bíblia diz no Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se o Senhor está conosco, se estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, não temeremos mal algum. Ele nos dará a vitória. Por isso, não salta fora do propósito de Deus. Não saia do teu casamento, mesmo que esteja difícil, sabe? Mesmo que você esteja com problema com seus filhos e você pense assim: puxa, eu não quero mais isso, não quero estar me incomodando. Ei, esse é o teu campo de lentilhas. Você não pode desistir. Deus te deu uma responsabilidade. Não saia da tua responsabilidade. Não saia do que Deus colocou na tua vida. Pode ser difícil, pode ser algo, sabe, que está levando você ao combate, mas não desista, não pare, continue crendo, continue acreditando. Deus é maior e vai lhe dar a vitória. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de você resistir o teu inimigo, é tempo de você resistir, resistir e resistir, e não ceder a isso que você está enfrentando. Uma outra mulher fez uma pergunta para mim: como que eu vou vencer a depressão e a tristeza? Eu não consigo vencer. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, alegre-se no Senhor, alegrai-vos. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Busque forças em Deus, busque forças em Deus, Ele vai dar forças. Ele vai colocar resistência em você que você acha que não tem mais. Ele vai lhe dar, nesse momento, uma resiliência, uma capacidade para você enfrentar esses problemas de frente. Eu sei que pode ser, sabe, uma notícia após a outra, pode parecer o fim do mundo. Mas, como Jó declarou, nós precisamos declarar: eu sei
que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tu pode, ó Deus. Eu sei que tu pode. Eu sei que não existe impossíveis para ti. Confia no Senhor, porque Ele certamente te dará vitória. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra, quando eu li hoje, ela, sabe, trouxe um brilho para o meu dia, porque muitas vezes nós nos encontramos como Sama, sabe, lutando num campo de lentilhas, lutando por algo. Às vezes não temos o suporte que gostaríamos, mas temos o Senhor, que é o nosso maior suporte. Amém? E é nele que tem que estar a nossa esperança. Eu tenho feito de Deus a minha esperança e Ele nunca me deixou confundido, Ele nunca me abandonou. Faça dele o seu suporte, Ele não abandona. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está nesse terceiro dia do propósito, buscando a transformação na sua vida, que você compartilhe com 7 pessoas agora. Amém? E a lição de hoje é: mantenha-se firme em Deus, porque você verá a vitória. Amém? Declare aí nos comentários: vou me manter firme em Deus e verei a vitória. Amém? Você vai ver com os teus olhos, vai contemplar o que Deus, Ele está fazendo em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, tua necessidade. E como intercessores, nós temos que ser como Sama, nos colocar no nosso campo de lentilhas, na nossa posição de oração e lutar em favor da nossa casa, da nossa família. Talvez seja difícil para você lutar em favor da tua casa, lutar em favor da tua família, mas é necessário. Quer aprender a ser um guerreiro como Sama e ter vitória do Senhor, ter a intervenção do Senhor na sua vida? Eu convido você a participar do Seminário de Intercessão Profética. Vai ser no dia 14 e 15 de abril agora, semana que vem. Você vai ser poderosamente abençoado. Você vai receber segredos da oração. Você vai se levantar como um guerreiro de oração, um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Hoje mesmo você pode fazer a sua inscrição. Aqui na descrição desse vídeo tem 2 links. O link do meu site, que é www.vinicius17.com.br, e o segundo link, que é da Academia Kingdom. Você pode clicar ali e fazer a sua inscrição. E se você... Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé. Confiarei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele que me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou.
Foi Ele quem me chamou. Tão triste um homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé, confiarei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Sobre a morte triunfou. Sobre a morte triunfou. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Meus amados e abençoados ouvintes, vou começar essa pequena mensagem passando para vocês, primeiro, indo direto ao livro sagrado, lá em Salmos 119, 16, que diz: Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Meus amados e abençoados ouvintes, vou começar essa pequena mensagem passando para vocês, primeiro, indo direto ao livro sagrado, lá em Salmos 119, 16, que diz: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço das tuas palavras. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço das tuas palavras. O salmista escreveu isso, declarando isso para Deus, dizendo para ele que ele sente prazer nas ordenanças de Deus, da qual ele cumpria muito perfeitamente. E como também ele dá alerta, dizendo que não esquece da palavra que o seu Deus passou para ele, da qual ele fez uso em toda a sua vida. Amados,
Eu queria dizer para vocês que o prazer, qual é o título dessa mensagem? Prazer. O prazer é uma sensação ou uma emoção agradável, ligado sempre à satisfação de uma vontade, de uma alegria, de um contentamento, de um júbilo, satisfação. Isso é o que nós encaramos o prazer, tudo isso. Agora eu faço uma pergunta. Você já imaginou sentir tudo isso em relação à palavra de Deus? Essas sensações maravilhosas, você já se imaginou se sentindo, tendo em sua vida tudo isso em relação à palavra de Deus? Porque é o seguinte, se você ler o Salmo 119, você vai descobrir alguém que em diferentes formas de palavras expressa o grande prazer que encontra na palavra de Deus. Agora, o salmista, ele não tinha uma Bíblia, como a maioria de nós temos hoje em dia. Mesmo não tendo Bíblia, isso não era motivo para não se dedicar ao estudo da palavra do seu Deus. Lá no versículo 97 diz: como eu amo a tua lei, Senhor, e medito nela o dia inteiro. Eles não tinham acesso à Bíblia, mas eles conheciam da palavra. Por isso, no versículo 97, ele deixou bem expresso: como eu amo a tua lei, Senhor, e como medito nela dia e noite, dia inteiro e à noite. Meus queridos, é bem provável que você tenha uma Bíblia, talvez até mais do que uma, mas ter ou não ter um exemplar, isso não é a questão, não. Minha pergunta para você é: se ler, se você estudar, se você refletir sobre a Escritura Sagrada, ainda lhe dá prazer. E se você tiver se tornado apenas mais ou menos assim, se você tivesse se tornado apenas uma formalidade, uma tradição, com certeza, meus queridos, me escutem, estudar e refletir sobre a Escritura Sagrada ainda lhe dá prazer. Se isso se tiver tornado apenas uma formalidade ou uma tradição, não sei, mas é bem provável que ela já não passe mais de uma coleção de livros pouco atraentes para você. Todavia, se você olhar para ela como a palavra de Deus, você olhar aquele livro, não num instante como uma das coleções, mas se você olhar para ela como a palavra de Deus, ela será indispensável na sua vida. Como assim, pastor? Como assim? Você vai sentir muita alegria em estudá-la. Veja lá, o Salmo 1 diz que a pessoa que tem sua satisfação na palavra de Deus e nela medita o tempo todo, é muito feliz. Porém, tal pessoa é também como uma árvore plantada à beira de águas correntes,
de fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Agora, que espaço tem a Bíblia ocupado na sua vida? Eu quero lembrar a você que tudo neste mundo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Está lá no livro sagrado, Mateus, capítulo 24, versículo 35. Queridos que me escutam muitas vezes, alega-se agenda lotada, ritmo de vida acelerado e tantas outras desculpas. Mas se você fizer uma avaliação sincera, queridos ouvintes, talvez você perceba que tem muita atividade inútil na sua agenda. Coisas passageiras, coisas sem valor, que só sugam o teu tempo e tua energia e não lhe trazem alegria alguma. Por isso, queridos ouvintes, eu quero motivá-lo, se for esse o seu caso, a mudar. Decida, meus queridos ouvintes, tirar tempo para aquilo que realmente vale a pena. E volte-se também para a palavra de Deus. E reaprenda a ter prazer nela. Sinta prazer em ler a palavra do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, e seguir principalmente a palavra do Senhor. Mas eu quero finalizar essa mensagem dizendo para vocês que as palavras do Senhor são muito desejáveis do que muito ouro puro e também mais doce do que o mel. Salmo 19, 10. As palavras do Senhor são... Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou e mesmo assim te importas comigo.
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Versículo de número 1. Quantos acharam, digo amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra instas a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, e faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia nos ensina que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E devemos mostrar ao mundo quem de fato Jesus é. Se formos observar, ao pegarmos uma moeda de R$1, ela tem dois lados. Um que mostra o valor e o outro que mostra uma outra face desta moeda. Até a moeda tem dois lados. Assim também devemos anunciar o Evangelho na sua forma plena e não numa forma paliativa. Devemos mostrar ao mundo Deus da forma que a Bíblia descreve como Ele é. Devemos apresentar Jesus ao mundo da forma que a Bíblia diz que Ele é, e da forma que a Bíblia diz como Ele virá, e da forma como a Bíblia diz como tudo terminará. Mostrar uma face do nosso Deus é bíblico. Mostrar que Deus é amor é bíblico. Mas mostrar também que Deus é fogo consumidor também é bíblico. Mostrar que Deus perdoa quem se arrepende é bíblico. Mostrar também que a falta de perdão também não há perdão é bíblico. Porque se vós não perdoares aqueles que vos ofendem, vosso Pai que está no céu de maneira nenhuma vos perdoará. Às vezes as pessoas olham assim e acham que o único pecado em que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a falta de perdão, segundo a Bíblia, também não há perdão. Se você não perdoa,
Deus também não vai te perdoar. Aí alguém acha que só vai para o inferno quem adultera, quem fornica, ou seja, são pessoas que não se arrependem. Apenas os matadores, os estrupadores, mas aqueles que também não perdoam, esses também não vão para o céu. E deixa eu ser mais enfático, até quem não ora não vai para o céu. Que isso, trovão? 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, diz que aqueles que não oram pecam. E se eu não oro e eu peco, então quer dizer que quem não ora está no pecado, ou quem não ora está em pecado. Então uma pessoa que está em pecado, ela não pode ir para o céu. Você pode não adulterar, não fornicar, não falar mal dos outros, mas se não ora, a sentença do inferno também é certa. Outro pecado, olha para mim, vou falar uma coisa alguém vai achar até engraçado. Mas Paulo diz que os adúlteros, os fornicários, os glutões, desses também não estarão lá no reino do céu, eles não entrarão no reino dos céus. Olha para cá, tem um pecado muito sorrateiro na igreja, que vai deixar muita gente de fora do céu. Muita, não é pouco. E isso aqui não quer dizer só para quem é obeso, não, tá? Porque às vezes a gente fala de glutonaria e achamos só que o glutão é aquele que está fortinho. Tem gente magrinho que come além da conta, irmão. Olha para cá, tem gente que vai ficar de fora do céu por glutonaria. Vou falar mais uma vez. Tem gente que vai ficar de fora do céu por comer demais. Olha para mim e sabe como esse pecado entra no meio da igreja sem a gente perceber? Qual é o slogan que usa para nós pentecostal? Crente não bebe, não fuma, mas come de... Cuidado. Isso vai te deixar de fora do céu. A gente tem que apresentar o evangelho como ele é. Até Paulo falando a Timóteo, olha para cá, Paulo mostrou as duas faces de Jesus, embora ele seja autêntico, apenas um, mas mostrou as duas faces dele, dizendo, Jesus vai julgar os mortos e os vivos, ou seja, ele é Senhor dos mortos e eles também é Senhor dos vivos, ou seja, haverá um julgamento. Paulo está anunciando a Timóteo que deve ser defragado a anunciação do evangelho de acordo da forma como a Bíblia nos ensina, de forma plena, absoluta, sem ser de forma paliativa, sem deixar um tio de lado. Se você pegar João capítulo 17, sabe o que Jesus vai falar para os seus discípulos? Ele vai dizer, ó Pai, da forma que tu me entregaste a tua mensagem, eu falei a eles com verdade. Nem Jesus omitiu as palavras do Pai. Olha para cá, amar não é esconder a verdade. Amar não é ter medo de falar a verdade. Amar é falar a verdade que está escrita nas Escrituras e falar da maneira como Deus te entrega. O evangelho está tão diferente, olha para cá, não vou dizer o evangelho retira a minha fala, os evangélicos estão tão diferentes que alguém diz assim, olha, Deus me deu uma palavra tão dura que eu estou até com medo de entregar. Quem é que deu esta palavra para você supostamente? Não foi Deus? Sim ou não? Então quem a Bíblia diz que Deus é? A Bíblia não diz que o amor é Deus, mas a Bíblia diz que Deus é amor. E se o Deus que é amor entregou esta palavra para você, como pode alguém dizer que está com medo de entregar essa mensagem porque está muito dura? Será que o entregador tem mais amor daquele que mandou ele entregar? Será que o mensageiro tem mais amor do que aquele que lhe deu a mensagem? Então, se Deus mandou falar, fale. Observe que a Bíblia não esconde quem Jesus é. Hoje a gente está pregando para o mundo inteiro que
o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Filhinhos, não pecais, mas se pecar, saiba que temos à direita do Pai um advogado, e o seu nome é Jesus Cristo o justo. Olha para cá, não há pecado nenhum em apresentar para o mundo que Jesus é o advogado. E diga-se de passagem, é um advogado que nunca perdeu uma causa. Vou falar mais uma vez, é um advogado que nunca perdeu uma causa. Não importa qual era a situação da causa, se ele entrar para advogar, vai ter vitória o seu cliente. Vou falar mais uma vez, se ele entrar na causa, ele não sai derrotado. Você lembra, olha para o trovão, você lembra quando aquela mulher foi pega no ato de adultério? Quem lembra? João 8. Olha para cá, tem gente que ainda não entendeu. Você sabia que aquele adultério foi forjado só para prejudicar alguém? Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. E tem uma coisa interessante na arca de Noé, que Noé construiu, mas não dirigiu, porque ela não tinha leme. Tudo que você faz para Deus, você não dirige, quem dirige é Ele. Você só participa do que Ele está fazendo, do que Ele mandou você fazer. Noé não dirigiu, ele entrou na hora que Deus mandou e saiu na hora que Deus mandou. E depois que ele saiu, eu fico imaginando que Deus olha para ele e diz assim: Noé, pode tacar fogo na arca, acabou, meu filho, vencemos. Como assim? Acabou? Acabou, meu rei, acabou. Não, mas eu não vou me desfazer da arca, foi Deus que me deu. Meu filho, taca fogo nisso aí. Não, mas o Deus que me deu as medidas, foi Deus que me deu. Eu sei que é muito difícil soltar algumas coisas que foi Deus que te deu. Mas até o que Deus te deu só serve para um tempo. Porque Noé, mais importante do que construir a arca é reconstruir o mundo. E agora, Noé, nós vamos reconstruir o mundo. Você não vai mais precisar da arca. Então se prepare para soltar coisas que Deus vai mandar você soltar, para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Deus está em movimento e Ele quer te alcançar agora. Chegou o tempo de despertar, de sacudir a alma e se alinhar com os céus. Não dá mais para viver pela metade. É tudo ou nada com Deus. Ele está chamando você para um novo nível, um tempo de transformação e renovo, de viver aquilo que os olhos ainda não viram, mas que o Espírito já revelou. Essa palavra não vem à toa, ela é direção. Vai ativar algo dentro de você, vai destravar o que estava travado e acender a chama que estava quase se apagando. Então, escute com atenção, abra o coração, levante a cabeça e esteja pronto, porque o céu está prestes a tocar a terra e vai ser na sua vida. Deus mandou você praticar 3 coisas. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Se você não tiver nesses 3 trilhos como crente, isso não é um trabalho para pastor, não é um trabalho para o apóstolo, não é um trabalho só para quem tem os ministérios. Isso é um trabalho para todo cristão convertido que nasceu de novo. É ide, fazei e ensinai. Tornar uma pessoa cristã, você faz isso em 10 segundos. Tornar ela santa é uma vida inteira. Aceitar Jesus você aceita em 10 segundos, chora, vai embora. Mas tornar essa pessoa santa na sua vida, na sua conduta, isso leva tempo, irmãos. Mas nada está pronto ainda. Por isso não crie falsas linhas de chegada achando que já está em algum lugar. Você não ganhou nada, você não chegou em lugar nenhum. Nós estamos caminhando. Nós não chegamos em lugar nenhum. Às vezes a gente, para se sentir confortável, a gente cria uma linha de chegada e atravessa para o outro lado e diz: uau, consegui. Não.
Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a carreira. Eu já vi muita coisa boa ficar ruim e também vi muita coisa ruim ficar boa. Um dia perguntaram para Jesus: bom mestre, e ele disse: por que você me chama de bom? O jovem rico perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom, meu Pai que está no céu. Por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ele não tinha chego na cruz ainda. Ele não tinha feito a sua obra. Ele disse: bom é um só, meu Pai. Porque Deus já descansou de todas as obras que fez. Tudo que Deus fez está pronto. Deus não vai fazer, ele já fez. Está tudo pronto. Se eu vou viver isso ou não, aí agora é um problema meu. Mas já está pronto, está pronto. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia de todas as obras que havia feito. Então por isso que Jesus disse: bom é o meu Pai que está no céu. Porque na concepção bíblica, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. É no final da sua carreira que Deus vai olhar e vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Foi no final do dia que Deus dizia: e viu Deus que era bom, tudo que havia feito, e viu Deus que era bom. Então não adianta a gente ter só a vida da igreja se a gente não ter a missão da igreja. A vida da igreja é a comunhão da igreja, é o nosso domingo. Isso é maravilhoso. É o nosso domingo, é as nossas obras. Isso é a comunhão da igreja. Nós temos lá na igreja o futebolzinho, o churrasquinho, o chimarrão. Nós temos a resenha depois do culto, antes do culto, não é? Mas tudo isso é comunhão. Mas a missão da igreja não é essa. A comunhão não termina em si mesmo. A comunhão é um despertamento para o envio. Deus é missionário. Deus enviou o seu Filho. Nós estamos aqui porque fomos enviados. Nós não podemos ser absorvidos só pelas demandas que nós temos que fazer para Deus. Nós precisamos ser absorvidos pela finalidade da igreja. A igreja tem uma finalidade. Eu me alegro, irmãos, quando eu vou e vejo as pessoas sonhando, fazendo, como aqui hoje, né? Eu já tenho sonhado junto com o Léo esse projeto há muito tempo. E porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus está preparando a igreja. Eu não sei o que você espera. Eu não tenho nenhuma perspectiva em Brasília. Minha perspectiva está na igreja. Eu não estou esperando um próximo presidente para mudar o país. Quem tem a capacidade de mudar esse país é a oração da igreja, é a vida da igreja. E quando o mundo clama, Deus responde com homens, Deus responde com pessoas, Deus responde com missões. Então nós temos uma missão. Você tem uma missão. Esse garoto aqui tem uma missão. Essa criança que está no berçário, está no colo do pai lá atrás, tem uma missão. Como é que você sabe? Porque ela nasceu. O seu propósito nasce antes de você. Você não nasceu e Deus olhou para você no berço e disse: ó, nasceu João, o que é que eu vou fazer? Não. Quando você nasceu, já estava determinado o que você vai ser, vai ter e vai fazer. Como assim, pastor? Sim. Deus não tem plano B. Deus não improvisa. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível, diante dele em amor. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Então eu tenho uma origem, a minha origem é Deus. Ele é a minha origem, eu vim dele. Quando você morrer, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Você vai ver que Jesus não disse que estava indo para o céu. Jesus disse: eu estou indo ao Pai. Eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos. Então eu preciso ter algumas coisas convictas dentro de mim para entender essa cultura de avivamento que eu preciso viver. Agora, a espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu preciso viver um avivamento pessoal na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu preciso viver um avivamento pessoal. Nós esperamos um avivamento coletivo. O avivamento vai vir, o avivamento virá, mas você já pode estar avivado hoje. Avivado não é animado, não é alegre. Avivado é convicto. E as convicções não estão na sua alma, estão no seu espírito. O seu espírito é a parte de você que não desiste nunca.
Por quê? Porque ele está pronto. O Espírito está pronto. Ele não desiste nunca de você. O que desiste é a alma oscila de acordo com a realidade. Agora, pior do que não conhecer a realidade presente é não reconhecer Deus presente na realidade. Deus está presente na realidade. Deus está aqui. Eu vou dizer de novo, Ele está aqui. E essa é a consciência que eu preciso ter. A consciência da presença. Eu não posso tratá-lo na terceira pessoa, como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Para mim entender e viver uma cultura de avivamento, que é isso que eu quero falar nessa noite, eu preciso entender a presença constante de Deus comigo, na minha vida. Deus em mim. Eu estava nele, Ele me elegeu nele, Ele me tirou dele e entrou em mim. A gente nunca se separou. Eu estava nele, agora Ele está em mim. Você está me entendendo, querido? E assim como Cristo naquela cruz foi rasgado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado na sua carne. A igreja estava dentro dele. Eu estava nele. Quando ele foi rasgado na sua carne, que ele foi furado, o sangue e a água correu dele. Ou seja, ele precisou ser rasgado na carne para aquilo que estava dentro dele viesse para fora. Agora eu não estou nele, é Ele que está em mim. E eu também preciso ser rasgado na carne, para que aquilo que está em mim venha para fora e saia, e seja tomado. O Rio de Janeiro seja tomado dessa presença. Aleluia. Então eu também preciso ser crucificado com Cristo. Eu preciso ser rasgado. Quando Jesus foi furado na cruz, saiu sangue e água do lado dele. O sangue é o que Ele fez por mim, está pronto. E a água é o que Ele está fazendo em mim. Hebreus 10, 14. Obrigado, Espírito Santo. Que diz assim: que com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que Ele já fez para sempre, está pronto. E outra coisa que Ele está fazendo em você. Então você já foi salvo, você é salvo? Você é salvo? Salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Salvação é o começo delas. Ele não quer Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. E como é que eu sei que eu sou salvo? Pelo desejo que você tem de salvar alguém. Com a mesma paixão com que você salva. Se eu sou salvo, eu quero salvar. Se eu sou curado, eu quero curar. Se eu sou resolvido, eu quero ajudar a resolver. Aleluia. Sede firmes e constantes, Deus diz, sempre abundantes na sua obra, porque na sua obra, a sua obra não é em vão. O que você está fazendo virá para fora. Então não deixa essa cultura se perder, essa cultura de avivamento. Uma cultura de avivamento, ela cultiva o imprevisível e o inesperado. Se você quer viver o avivamento, se prepare para viver coisas imprevisíveis e coisas inesperadas. Deus vem e bagunça toda a sua organização. Eu sou um cara muito meticuloso, mas eu sou meticuloso demais. Você vai na minha casa, minhas camisas são tudo arrumadinha, pretinha, azulzinha, coloridinha, branquinha. Ninguém mexe nos meus livros, que eu sei quem mexeu. Como é que você sabe? Pelo jeito que deixou. Eu sei que alguém mexeu. Eu sou meticuloso demais. E como Deus me quebra, irmão. Porque não tem problema ser ordinário, ser organizado. O problema é que eu tenho que deixar um hiato no meio, para que Deus entre ali e bagunce algumas coisas na minha vida, que eu ainda estou no controle. Sendo assim, eu quero controlar a minha vida e a vida dos outros. Sendo assim, às vezes eu quero ditar as minhas normas, quando eu preciso me perder em Deus em algumas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser organizado. Eu estou dizendo que você tem que deixar um hiato no meio, para que Deus venha e faça do jeito dele.
Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Os homens têm responsabilidade, então eles praticam. Isso é sinais de avivamento. E a soberania de Deus, Deus é soberano e ponto final, Ele é tudo em todos. Eu não tenho que achar. Achar é a mãe de todos os erros. Eu preciso ter convicção, eu preciso saber. A igreja primitiva, irmãos, eu preciso entender que avivamento não está num lugar, está em alguém. A igreja primitiva, onde colocava ela, tinha avivamento. Se botasse ela debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Se botasse elas na catatumbas, tinha avivamento. Se botasse ela no deserto, tinha avivamento. Porque o avivamento estava com eles, na cadeia, debaixo da árvore, no barco, na praia. Por quê, pastor? Porque avivamento não está no lugar. Deus não procurou, Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse: "Sê tu uma bênção". É você que tem que ser uma bênção. O lugar se torna abençoado porque você está lá ou não. Onde Jesus chegava, tinha gente salva, tinha gente curada, tinha gente transformada. E nós estamos procurando um lugar de avivamento. Quando nós começamos a viver lá em Itajaí, algumas manifestações de avivamento, algumas ideias surgiram. O pessoal dizia: "Pastor, por que você não coloca aqui na porta da cidade, cidade do avivamento?" Eu disse: "Não, Deus não fechou monopólio com ninguém. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação, com nenhuma igreja, com nenhuma cidade. Deus é tudo em todos." Aleluia. A igreja de Filipe não viveu avivamento, mas a cadeia de Filipe tinha avivamento. Paulo estava lá na cadeia, nós estivemos lá na cadeia de Filipe, lá na Grécia, na Macedônia. Então essa igreja do Senhor. Agora, sabe o que eu vejo nesses dias? As pessoas estão confundindo maturidade. Elas acham que estão maduras, mas muitos não estão maduros, estão morno. E o morno é perigoso, porque o morno, ele não é o quente, ele não é o frio que está esquentando, ele é o quente que está esfriando. Então eu quero te convocar e eu quero te provocar. Você precisa provocar isso na sua vida. Você precisa provocar isso na sua vida. "Ah, mas é o meu jeito." Não, então perca o seu jeito. Você precisa ser avivado. E avivado não é exaustivo. Eu não estou dizendo que você tem que ser animado. Eu estou dizendo que você tem que ser convicto daquilo que Deus tem na sua vida. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela não reconhecer o que ela tem, ela não reconhecer o que ela carrega. A pior coisa que pode acontecer para uma terra é ela não reconhecer o que ela tem. Lucas capítulo 19, versículo 42 a 44, Jesus diz isso: "Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos e não quiseste. Ó Jerusalém, você não entendeu o dia da sua visitação." Coisa terrível é quando Deus passa várias vezes e a gente não entende, nós estamos distraídos. Talvez esse seja o pecado da nossa geração, a distração. Nós estamos tão distraídos com tantas coisas. Marta, 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 tu estás distraídas com muitas coisas. Uma coisa só é necessário, e a Maria escolheu a melhor parte. Diga para alguém que está do seu lado: uma coisa. Diga para alguém que está do seu lado: uma coisa. Olha, achei um chapadinho aqui, glória a Deus. Isso, garoto, bebe mesmo que é de graça. Eu gosto de achar os chapados, porque eles são como válvulas prepulsoras, sabe? São os catalisadores, né? É como você tirar a rolha de um garrafão de vinho. Você vai lá e tira a rolha. Você tira a rolha, aquilo vem para fora. Se prepare. Vamos beber aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos. Mas a gente é pessoas de muitas coisas. Uma coisa só é necessário. Uma coisa só é necessário.
um homem de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na sua vida. Quando você é homem de uma coisa só, todas as outras coisas, elas acham o lugar delas na sua vida. Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 3, ele diz: eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Salmo 27, verso 4, Davi também diz, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. E templa, você vai ficar um crente chato, que você quer aprender e quer ensinar uma coisa para os outros que você não experimentou. E quando você quer ensinar uma coisa que você não provou, você fica xarope, chato. Por quê? Porque Deus não se informa, se transmite. É vida, é transferência de vida. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus! Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Profetiza e declare: esse avivamento está sobre mim, está sobre a minha casa. Essa promessa é para mim, em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, eu creio, aviva a tua obra, Senhor. Sobre a terra, sobre os povos, sobre a igreja, tu tens algo novo, a liberdade do teu espírito, e a noiva clama: vem, Senhor, faz estremecer este lugar. Aleluia.
Joel foi profetizado: o Espírito virá sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. É o derramar do Santo Espírito, a terra clama por tua glória, a tua igreja te adora, até que o Senhor venha. A tua igreja vai clamar, a terra clama por tua glória, a tua igreja te adora, até que o Senhor venha. A tua igreja vai clamar, a terra clama por tua glória, a tua igreja te adora, até que o Senhor venha. A tua igreja vai clamar, a terra clama por tua glória, a tua igreja te adora, até que o Senhor venha. A tua igreja vai aviva-nos, restaura-nos, batiza-nos com fogo. Aviva-nos, restaura-nos, batiza-nos com fogo. Vem, aviva-nos, vem e restaura-nos, batiza-nos com fogo. Aviva-nos, restaura-nos, batiza-nos com fogo. Se você tem esse desejo, se você tem esse desejo, clama a Ele por esse avivamento, por esse batismo de amor, esse batismo de amor. Tem fogo aí! Tem fogo aí! Tem fogo aí! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Santo, santo, santo! Aviva-nos, restaura-nos, batiza-nos com fogo. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A vitória é nossa. Queridos, deixa eu aproveitar que você está em pé. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 de Reis, capítulo 6. Nós vamos fazer a menção do versículo 1 ao versículo 7. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Enquanto você procura o texto bíblico, eu agradeço a Deus por esta grande oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e juntos adorarmos e glorificarmos ao Senhor. A Deus seja honra e glória pela vida do pastor Roberto, da sua muito digna esposa, e todos os pastores
que ladeiam com ele, obreiros neste lindo ministério. Deus abençoe a vida do pastor Divino, da missionária Daiane. Que honra, que bênção. Eu faço das suas palavras as minhas. Nós nos sentimos muito honrados por poder cooperar com o ministério deste grande homem de Deus, dessa grande mulher de Deus. E como eu fico feliz em vê-los atuante na obra de Deus. Valeu a pena, Deus seja louvado. Trago um abraço da igreja co-irmã, Ministério Adeasa. Trago um abraço dos meus filhos, Josué, Caleb e Joyce. Eles ficaram em casa e eu vim aqui com a pastora Eliana juntos para dar glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, diga glória a Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servo: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostraram-lhe o lugar. Cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você diz amém. Podemos assentar dando glória a Deus? Nós estamos em um culto na direção de diáconos e obreiros, pastores, missionários e missionárias. Falar do profeta Eliseu é falar de um ministério bem sucedido. Falar do profeta Eliseu é falar de um homem que soube em todos os momentos da sua vida com o seu líder, a saber, Elias, que foi um grande profeta, e a Bíblia o chama de leão dos profetas. É interessante porque quando Elias entende que Deus o vai tomar, então Elias logo prepara um substituto. Elias vai preparar um substituto, porque Elias sabe da responsabilidade e daquilo que vai ficar para o seu substituto. A Bíblia diz então que a escola de profeta que Elias está, aleluia, ensinando, ela está prestes agora a entender, está prestes a receber uma ação divina extraordinária, porque muitas das vezes nós pensamos que é nós que escolhemos, é nós que separamos, quando na verdade não é. Quem separa é Deus, quem escolhe é Deus. A Bíblia diz que, chamando ele ao monte, escolheu para si os que ele quis. Os alunos da escola de profeta, eles estão estudando, eles estão se preparando. Enquanto eles estão estudando, estão se preparando, diz a Bíblia que o céu vai buscar um substituto em um lugar improvável. Porque geralmente assim, Deus vai nos buscar em lugares que jamais o homem iria nos buscar, mas Deus vai nos buscar em lugares improváveis. Deus olha para a fazenda onde está Eliseu, trabalhando e empurrando a 12ª junta de boi, dá uma ordem a Elias, e então Elias vai até a fazenda aonde está Eliseu, trabalhando, empurrando a 12ª junta de boi. Observe aqui um detalhe, que toda chamada tem que ser vocacionada, e todo aquele que é chamado não é desocupado.
Eliseu está trabalhando. Eu vou repetir, porque alguém deu glória a Deus. Deus não procura gente para o ministério desocupado. Deus só procura gente ocupado para exercer o ministério. Eliseu está trabalhando. A Bíblia diz então que quando Elias vai se aproximando, Elias tira de si a capa, dá uma volta sobre Eliseu, passa a capa sobre ele e diz: segue-me, venha, porque a partir de agora tu serás o meu sucessor. É interessante porque no ato em que Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu então vai agora dizer uma palavra ao líder, vai dizer uma palavra ao profeta Elias: permita-me matar os bois, permita-me beijar papai e mamãe. É lindo porque Eliseu está vivendo ali algo especial, mas quando a chamada vem, Eliseu vai viver algo extraordinário. Glórias a Jesus. Então diz a Bíblia que agora este homem que é chamado em um lugar improvável, este homem que não tem cara de profeta, não tem jeito de profeta, não tem cara de obreiro, não tem cara de missionário, agora vai entender, agora vai estar do lado do leão dos profetas. E uma das maiores qualidades que um obreiro, que uma obreira, que um missionário, que um pastor precisa ter é nunca sair de perto do seu líder. Nunca saia de perto do seu líder. Sair de perto do líder é um problema muito sério. Sair de perto do líder é algo muito complicado. Por que não lembrar de Demas? Quando Paulo cita na carta, quando Paulo escreve, Paulo diz: Demas, meu cooperador. Depois Paulo cita Timóteo dizendo Demas, e depois Paulo vai esclarecer dizendo: Demas me abandonou, amando o presente século. Tudo porque Demas foi saindo de perto de Paulo. Vai um conselho para os obreiros, vai um conselho para as obreiras, vai um conselho para os presbíteros, diáconos e pastores deste ministério: não saia de perto do seu líder. Agora, onde Elias vai, Eliseu vai. A Bíblia diz no capítulo 2 que Elias vai trilhar em 4 lugares específicos. E aqui existem 4 lugares que o obreiro precisa frequentar, que o obreiro precisa conhecer. Elias vai de Gilgal até Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Quando Elias vai para Gilgal, Eliseu vai com Elias. Quando Elias diz: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então Eliseu diz: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram a Betel. Quando saem de Betel, Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Eliseu diz: meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ambos foram até Jericó. Quando saem de Jericó, Elias diz: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Elias diz: meu Senhor, eu não vou sair de perto de ti, ainda que os alunos da escola de profeta estão enciumados e dizendo: Eliseu, tu sabes que o teu Senhor será tomado por cima de ti. Eliseu diz: bem, eu sei, calai-vos. Entenda isso aqui, por favor. Os ciúmes dos alunos da escola de profeta não tirou Eliseu de perto de Elias. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Os 24 anciões prostrados rendem adoração, e toda a glória que é devida só a ti.
E eu que imperfeito sou, me prostro perante os teus pés e reconheço quem tu és. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, só tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo és, Senhor. Os 24 anciãos prostrados rendem adoração, e toda a glória que é devida só a ti. E eu que imperfeito sou, me prostro perante os teus pés e reconheço quem tu és. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, só tu és, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo és, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, o Deus todo-poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Abram-se portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se prostra em terra, mar e céu, o Rei da Glória vive está. Reverência, ó igreja, o Rei dos Reis presente está. E deixa o Rei da Glória entrar. E deixa o Rei da Glória entrar. Adoramos o teu nome, nosso coração é teu altar. E deixa o Rei da Glória entrar. E deixa o Rei da Glória entrar. Digno é o Cordeiro que venceu, pra sempre reinará. Deixa o Rei, deixa o Rei, deixa o Rei da Glória entrar. O nosso coração é teu altar. E deixa o Rei da Glória entrar. E deixa o Rei da Glória entrar. Digno é o Cordeiro que venceu, pra sempre reinará. Chegando, chegando, chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final, né? Nosso programa. Mas nesta tarde, final do programa não. Jamais. Mas nesta tarde encerramos convocando a todos que nos escutaram aqui, as mensagens, louvores, foi tudo que aconteceu aqui neste programa desta tarde de hoje. Que Deus se faça presente na vida de todos os meus ouvintes, em nome de Jesus. Por isso que eu agradeço a Deus primeiramente, segundo a vocês, e vamos compartilhar, vamos passar à frente, porque tem tantas pessoas ainda que precisam ouvir a palavra do Senhor. Tá bom assim? Vamos combinar fazer isso? Tá certo? Em nome de Jesus. E até o próximo programa, se Ele permitir, em nome de Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.